Olha, a carência do plano de saúde para o parto é, sem dúvida, uma das maiores fontes de ansiedade durante a gestação. Todo mundo conhece aquela regra dos 300 dias, né? Mas e quando surge uma emergência? Quando cada segundo conta? É exatamente sobre isso que vamos conversar, sobre os direitos que protegem a gestante e o bebê nesses momentos tão cruciais. Ok, vamos direto ao ponto, sem rodeios. A situação é a seguinte: o parto precisa acontecer agora, é uma urgência médica, mas o plano de saúde simplesmente vira as costas e nega a cobertura. E aí, o que fazer? Calma, existe uma solução, e ela está na lei. Receber um não do plano de saúde num momento desses é desesperador. É um sentimento de pânico, de frustração, que é difícil até de descrever. Toda a energia deveria estar focada na saúde, no bem-estar, mas, de repente, é preciso travar uma batalha contra uma burocracia que parece ser um muro intransponível. E é justamente sobre esse desespero que a gente vai falar. Porque entender como essa burocracia funciona é o primeiro passo e o mais importante para conseguir superá-la. Nenhuma gestante, nenhuma família deveria passar por esse tipo de aflição. Mas respire fundo, porque aqui vem a boa notícia. Na grande maioria dos casos de urgência, essa negativa do plano de saúde é completamente legal. E sim, existe um caminho para garantir a cobertura. E aqui está o centro de toda a confusão, o ponto-chave. Existem, na verdade, duas regras de carência que podem se aplicar ao parto. Uma de 300 dias e outra de apenas 24 horas. Entender quando cada uma delas vale é o que literalmente muda o jogo. Vamos lá, é bem simples de entender. De um lado, temos a regra geral, a famosa carência de 300 dias para um parto a termo. Sabe, aquele que é programado ou que acontece sem maiores complicações. Mas do outro lado, e é aqui que mora o pulo do gato, temos a exceção. Para qualquer situação de urgência ou emergência, pensa em parto prematuro, pré-eclâmpsia, qualquer coisa assim, a lei é clara. A carência máxima é de apenas 24 horas. Essa exceção faz toda a diferença do mundo. Certo? Então a pergunta de $1 milhão é: o que exatamente a lei define como uma urgência? O que é forte o suficiente para derrubar aquela carência gigante de 300 dias? A resposta está bem clara na Lei dos Planos de Saúde. O artigo 35C é o nosso maior aliado nessa história. Ele basicamente diz que a cobertura é obrigatória para urgências que sejam resultado de, e aqui está a frase-chave, complicações no processo gestacional. Guarde bem essa frase. Qualquer complicação que coloque a mãe ou o bebê em risco se encaixa perfeitamente aqui. Mas vamos traduzir isso do juridiquês para o mundo real. O que, na prática, são essas tais complicações gestacionais? A gente está falando de coisas como parto prematuro, pré-eclâmpsia, sangramentos, sofrimento fetal, bolsa rota. Todas essas condições são, por definição médica e legal, complicações que exigem um atendimento de urgência. Se o médico atesta que o parto precisa acontecer por causa de uma delas, pronto. A carência de 300 dias não pode mais ser usada como desculpa. Só que, mesmo com a urgência ali na cara de todo mundo, as operadoras de saúde às vezes tentam usar alguns argumentos para negar a cobertura. Então, vamos agora desvendar as principais pegadinhas e mitos que elas adoram usar. Uma dessas pegadinhas é muito, mas muito comum. O plano de saúde diz assim: ok, a gente cobre a urgência, mas só as primeiras 12 horas de internação. Isso pode? É válido. A resposta é um sonoro e gigantesco não. É ilegal. A Justiça já bateu o martelo várias vezes sobre isso, considerando essa prática abusiva. Pensa bem, limitar a cobertura de um parto a 12 horas é a mesma coisa que negar o atendimento, né? Coloca vidas em risco. A cobertura tem que ser completa, integral, do comecinho do procedimento até a alta médica da mãe e do bebê. Ponto final. Agora vamos para uma nuance, um detalhe bem importante. O diagnóstico de gestação de risco por si só já é o suficiente para quebrar a carência de 300 dias e garantir a cobertura do parto? E aqui está o X da questão. O diagnóstico de gestação de risco é um alerta, um sinal amarelo. Mas o que de fato aperta o botão da regra das 24 horas é o laudo médico que diz: por causa deste risco, o parto precisa acontecer agora. Entende a diferença? A urgência não está só na condição de risco, mas na ordem médica para uma ação imediata por causa dessa condição. Sabendo de tudo isso, então, como agir na prática quando se recebe uma negativa que parece completamente ilegal? Chegou a hora de ter um plano de ação, claro, rápido e imediato. Esse plano de ação tem 3 passos essenciais. Primeiro, sempre exija a negativa do plano por escrito.
Eles são obrigados por lei a fornecer esse documento. Segundo, peça ao médico um laudo clínico super completo, detalhando por que o parto é urgente e quais são os riscos envolvidos. Terceiro, com esses 2 papéis na mão, o próximo passo é buscar orientação jurídica. E por que o terceiro passo é tão fundamental? Por causa da velocidade. Uma orientação jurídica especializada pode conseguir o que a gente chama de liminar, que nada mais é do que uma decisão judicial de urgência. E essa decisão pode sair em pouquíssimas horas, obrigando o plano de saúde a autorizar e cobrir o parto na hora. Então, para a gente fechar, um parto de urgência simplesmente não pode esperar pela burocracia. Em casos de complicações na gestação, a carência máxima é de 24 horas. Conhecer esse direito e saber como agir rápido é o que garante a segurança e a tranquilidade que são tão necessárias para o momento mais importante, a chegada de um bebê. A lei existe para proteger esse momento.